primeiro lugar, então, gente, uma boa tarde, uma boa noite, o início de noite, né, nesse entardecer, para todos aqueles que nos acompanham, para todas as pessoas que estão conosco, sendo de Santiago, de outras localidades, que sejam muito bem-vindos. E nós, agora, nesse momento, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados, então. O Dairto Lewandowski, que é engenheiro agrônomo da Emater, e o senhor João Perufo, né? Eles vão falar a respeito, vão dar, assim, uma geral sobre os problemas enfrentados aqui em Santiago, as consequências que chega até nós das questões que dizem respeito a nível mundial do meio ambiente. Hoje nós temos 5 grandes problemas ambientais que causam preocupação no mundo inteiro. Quais são esses problemas? A poluição do ar, o desmatamento, a extinção das espécies, a degradação dos solos, o lixo e o grande aumento da população. Isso tudo vale destacar uma questão, que os problemas ambientais, eles se tornaram mais graves, se tornaram mais agravantes, justamente depois da primeira Revolução Industrial. A partir daí, o homem começou, então, a perceber que ele tinha que tomar uma providência a respeito da poluição do ar, da poluição que as indústrias, né, estavam emitindo no meio ambiente. E após o surgimento, então, dessa preocupação, o que aconteceu? Em 1972, surgiu a primeira conferência da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Essa conferência, ela é conhecida como Conferência de Estocolmo, porque foi a primeira, ela marcou, então, a partir daí, o surgimento para que surgisse políticas que se adequassem a combater justamente a questão ambiental. Então, a partir daí começou, ela é um marco que aí começou, então, as políticas, né, voltadas para o meio ambiente. Qual foi o objetivo principal, gente? Qual era o foco principal? Era justamente a questão do efeito estufa, da emissão do dióxido de carbono, né, no meio ambiente, causando o que, então? O famoso efeito estufa. A partir daí, começou a surgir outros movimentos foram se agregando para que fosse combatendo essa poluição e todos esses problemas que iam se agravando, conforme a tecnologia, conforme a população vai crescendo, esses problemas foram se agravando também. Então, nós tivemos aí um dos principais, que foi o Protocolo de Kyoto, que ficou válido até 2012, ele valeria, mas ele nunca foi cumprido. Por quê? Porque os Estados Unidos, que é o maior emissor justamente do dióxido de carbono, ele não cumpriu a parte dele. Então, agora existe atualmente 175 países que ratificaram o Tratado de Kyoto, e os Estados Unidos ficou de fora. Nós tivemos movimentos muito importantes, inclusive aqui no Brasil. Nós tivemos a ECO 92, nós tivemos a Rio 20, depois nós tivemos os tratados de cooperação, que a sigla é COP. Nós tivemos a COP no Peru, nós tivemos a famosa também, que foi até transmitida ao vivo, direto da França, a COP21, aonde os países, então, passaram a discutir
a se preocupar com essa devastação ambiental. E a gente sabe, e o Dairto, tanto o Perufo, que existe uma lei, desde a promulgação da Constituição, em 98, que é a lei ambiental, que é a lei 9.605. Essa lei é justamente para punir, né, os crimes ambientais. E hoje o Brasil não está cumprindo essa lei. Nós temos agora, né, a questão das queimadas, dos incêndios no Mato Grosso, no Cerrado. Por quê? Porque está faltando água na Amazônia. Não, o clima está mudando justamente devido a essas questões ambientais. E isso, o que nos afeta? É isso, o nosso ponto, o nosso objetivo aqui é discutir o quê? O que esses problemas mundiais têm a ver com Santiago? Até onde eles também nos causam problemas. E a questão principal, a questão da água, que vocês sabem que hoje tem países onde a água não existe mais. Países da Ásia, na África, não tem mais água. E o Brasil é o único país do mundo com maior quantidade de água potável. E nós, aqui em Santiago, o nosso foco, o nosso objetivo dessa conversa é nós chamar a atenção justamente para as nossas nascentes. Então, eu gostaria muito que o Perufo falasse sobre a ONG que foi criada, sobre as nascentes daqui de Santiago, né? E aí pode fazer, aqueles que desejarem fazer perguntas, fiquem à vontade, que a gente vai tentar responder também. Então, vamos lá, senhor Perufo. Está com o senhor a palavra. Tá bem, obrigado. Então, inicialmente, boa noite, professora Caica, né, parceira aí de algumas atividades já com a ONG. Não está aparecendo os comentários. E obrigado pelo convite. Inicialmente, agradecer o convite. Boa noite, meu caro amigo Dairto, parceiro aí de longa data, desde o tempo da Secretaria da Agricultura, Emater, IBGE. Também fomos companheiros na diretoria do Aeroclube de Santiago. E agora, ultimamente, também parceiro da ONG aí. Grande parceiro, profundo conhecedor da área aí, do meio ambiente, agricultura, pecuária, hortifruti granjeiro, entre outros. Prazeraço estar contigo aí, viu, Dair? Dividir contigo essa noite. Muito aprendi contigo e sempre vamos aprender. Obrigado, boa noite. Uma boa noite também a todos que estão nos assistindo, né? Dizer que é um prazer tê-los em nossa companhia. E vamos tentar mostrar, assim, sinteticamente, a história da ONG, como começou a ONG, e depois podemos falar sobre essa questão da água. Não sei se fala agora, Caica, sobre a água também, ou posteriormente. Bem, a ONG... Posso achar melhor. Fica bem à vontade, Pedro. Obrigado. A ONG iniciou lá, nós nos reunimos um grupo de amigos lá no bairro Castilhos, lá na chácara Gorski, onde praticamente que residia o nosso querido amigo e saudoso já, porque partiu antes do combinado, o Neri Gorski, onde jogávamos uma carta lá, tomávamos um chimarrão, e naquela região tem muitas sangas nascentes ali, e começamos a perceber que naquelas nascentes tinha muito lixo sólido, isso sem falar no esgoto doméstico, né? E aí resolvemos, uma turma de 15 amigos inicialmente, 2 já nos deixaram, o Neri e o Breno, né, partiram antes do combinado, como eu disse. O Neri, principalmente, foi um homem que dedicou a vida a isso. Ele era o braço operacional, ele fazia acontecer. Eu mais conversava e ele mais trabalhava. Até me emociona, às vezes, quando falo nele, mas enfim. E aí resolvemos, pelo menos, tirar aquele lixo para que
visualmente ficasse mais bonita, aquela sangue que a gente pudéssemos, nesses dias, nos dias quentes, sentar ali ao lado da sangue, na sombra, tomar um chimarrão e curtir aquele momento, né? E aí, então, começamos a limpar essas sangas, e eram 15, inicialmente eram 15 companheiros das mais diversas profissões, e começamos a trabalhar naquela região. Logo descobriram esse trabalho nosso, começamos a participar, então, junto com o Cidade Ativa, que existe até hoje, que é um trabalho que é feito nos bairros de Santiago, recolhendo lixos, né? E o prefeito, na época, o prefeito Chicão, nos deu muito apoio, né, através da Secretaria do Meio Ambiente, e a ONG começou a realizar esse trabalho e a coisa foi tomando forma, foi crescendo, e nós começamos com outras atividades, como soltura de alevinos, plantação de árvores, mas sempre focado mais nas nascentes também, né? Posteriormente, nós institucionalizamos e criamos a ONG, e criamos ela e institucionalizamos, onde também passamos a receber verbas do Poder Judiciário, né, das promotorias da região, e subsidiar os trabalhos, economicamente, né, subsidiar os trabalhos do Batalhão Ambiental, onde, através de repasse de verbas, isso tudo em conjunto, né, trabalhos também em conjunto com empresas, prefeitura municipal, órgãos públicos, escolas, alunos, o Rotaract, enfim, uma série de convênios. E nesse período, nós retiramos mais de 500, centenas, dá para dizer, de toneladas de lixo sólido das sangas de Santiago, e a prefeitura levava para o então aterro sanitário na época, onde era feita a triagem, né? E no batalhão ambiental, nós fizemos diversas aquisições, uma caminhonete, um veículo, barco, motor, reboque, drones, equipamentos, computadores, binóculos, todo tipo de equipamento possível, nós repassamos também e continuamos até hoje, agora com essa questão da pandemia um pouco menos, a realizar esse trabalho, enfim, com o batalhão ambiental. Esse, basicamente, assim, foi basicamente foi o que a ONG fez nesse período. Várias atividades, e diversas, todas as sangas de Santiago, mapeamos as sangas de Santiago, os principais problemas, que além de uma quantidade enorme de esgoto doméstico que são lançados nessas, são 36 nascentes mais significativas que tem dentro do perímetro urbano de Santiago e que formam as 3 bacias da Ayrton, né? Como já várias vezes discutimos sobre isso, a bacia do Rio Curuçu, vamos chamar de bacia, ou micro bacia, ou mini bacia, sei lá, né? Do Rio Curuçu, do Rio Itu e do Rio Rosário, que também o nome correto é Rio Jaguarizinho, mas todo mundo conhece por Rio Rosário, né? Então, e descobrimos, nos deparamos com uma questão seríssima sobre a questão da água, né? Que eu posso, não sei se eu posso continuar falando, ou falo depois, deixo o Dairto da introdução dele, né? Mas, basicamente, em resumo, assim, esses foram os trabalhos desenvolvidos da ONG nesse período. Atualmente, atualmente nós estamos meio que parados em função dessa pandemia, e da pouca idade dos membros, uns já com problema de reumatismo, eu com hérnias de disco. Isso da tenra idade. Coisa, não, uma das principais questões até que eu te pedi, né, que a ONG continuasse existindo, porque eu pretendo fazer um trabalho, juntar as pessoas para dar continuidade a essa ação, essa iniciativa pioneira de vocês. E quanto à questão
as principais, né, as nossas nascentes, a grande maioria as pessoas não sabem que elas são nascentes que elas não secam, elas são perenes. São É, nascentes que elas podem fazer casa em cima, podem fazer projetos imobiliários, mas elas são perenes. Uma hora elas podem dar o sinal de vida. com E certeza. outra questão é assim, ó, duas que eu queria me deter, não sei se tu concorda comigo. É a do Curuçu e a do Itu. A do Itu, eu sou suspeita, porque eu bem dizer, me criei ali na Vila Itu, brincando justamente no açude da aviação férrea, que Isso. atravessava toda a Vila São Vicente, né, as sangas, indo Isso. para a Vila Itu, aonde existiam sangas grandes, onde as lavadeiras, inclusive, né, lavavam roupa, botavam quarás, roupas no sol, e eu tenho uma lembrança muito forte disso. Tinha uma cacimba, que era né, um pedacinho da nascente, aonde as pessoas tiravam água para beber. Exato. E aí, descendo mais para o lado do tênis clube, tinha um rio bem grande, que nós chamávamos como que era, agora eu esqueci o nome do rio, que onde a gente nadava, pescava e levava os peixes até para fritar e comer com polenta. E agora, eu tive lá e não tem mais. Ali onde existe, inclusive, a EMEI Mari Peixoto, ali fizeram tipo pontilhado, um terreno que tem ali à direita era da minha avó. E ali passa uma dessas sangas, né, que a gente chamava, e aonde lavavam roupa. Então, quando nós fizemos, lembra aquele passeio, e que a gente constatou que lá atrás do tênis clube foi aterrado, foi usado para construções, né, de casa, projetos imobiliários, da mesma forma que ali na do Curuçu. Que a última vez que eu estive ali, eu fiquei assim, ó, numa tristeza imensa, porque a placa já não dá mais para ler, a delimitação da lei, que a lei delimita, uns dizem que é 10, outros dizem que é 30 metros, não poderia haver construção. E, na verdade, existe um bairro nobre ali. Da mesma forma, se nós for acompanhar na Vila Itu, que também houve o desmatamento, umas chácaras lindas que criaram, mas as sangas não existem mais. Existem, assim, os filetes de água e completamente poluído. Como tu falou, sacolinha plástica, resto de pneu, sofá, restos de roupa. Até, se eu não me engano, faz uns 2 anos atrás, que houve uma chuva forte, e ali, perto do tênis, as casas foram inundadas. Por quê? Porque encheu a sanga e a água saiu para fora e inundou as casas. É uma Então, triste realidade. então essa preocupação é que eu queria que as autoridades, as pessoas tomassem consciência, porque eu fiz um projeto onde eu gostaria até de discutir com a comunidade de Santiago, com vocês. Nós temos aqui as universidades, nós temos a URI, né, que ali também foi ocupado, houve um desmatamento naquele local. E poderíamos fazer um projeto junto à prefeitura, aonde se premiaria quem faz arquitetura e urbanismo. Toda essa área, no meu entender, todas essas nascentes, aquela do céu aberto, inclusive, deveriam ser realmente existir um projeto, se delimitar e fazer que as pessoas, uma área de lazer, onde as pessoas iam lá de tarde, tomar seu chimarrão,
ensinar as crianças já a preservar o meio ambiente, mostrar os peixes, e para nós termos no futuro água para essa geração que está vindo aí. Porque se continuarmos assim, essa geração que hoje está na faixa de 10, 12 anos, elas vai faltar água. Eu não sei a opinião de vocês, gostaria de escutar, e assim daqueles também que estão nos escutando. Porque se nós não cuidarmos, o Dairton até depois vai falar na questão dos lajeados, né? Do primeiro, segundo e lajeado, que já tiveram bem pior, mas é uma questão de consciência, né? E esse projeto, eu acho que não custaria quase que nada oferecer um prêmio para quem está estudando, está fazendo urbanismo, e fazer com que essas áreas se tornassem áreas de preservação ambiental. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. O que tu acha, Peru? Não, perfeita colocação, perfeitamente. Até já para pegar o gancho, vamos deixar o Daíto para depois e para, de repente, já encerrar minha parte, eu gostaria de, já falando dessa questão da água, que tu colocou muito bem aí, toda essa situação nossa, eu gostaria de fazer um apanhado meio geral sobre essa questão da água, né? Porque é alardeado aos quatro cantos, né, Daíto, que nós fomos abençoados desse país, o Brasil, com esse potencial hídrico, e realmente fomos. Porque, veja bem, segundo os técnicos, enfim, 98% da água do mundo ou é salgada ou estão nas calotas polares, né? Então, elas estão... E desses, uns falam em 1,5%, outros em 2%, enfim, de água doce. 1,8 seria hoje. Tá bem, em torno de 2% de água doce, 11% está no Brasil. E, então, nós somos abençoados com esse potencial hídrico. E no centro, em Santiago, nós também temos um potencial hídrico, depois o Daíto vai falar sobre isso também, fantástico. E nós temos uma ideia que nós temos uma abundância de água. O que, na realidade, não é verdade. Eu vou falar sobre isso e vou expor a minha opinião sobre isso, que nós não temos essa abundância de água, e essa pouca água que nós temos, e ainda nós estamos, né? O que nós estamos fazendo? Largando dejetos, de esgoto, ou seja, nós pegamos, e ainda não contentes, vamos lá e jogamos mais lixo, plástico, sofá, televisão, enfim, todo tipo de coisa, pneu, enfim. Porque todos nós, eu, vocês, todos nós, a primeira coisa, o que nós fizemos? Nós pegamos uma água, né, na torneira, uma água pura, tratada, e qual é a primeira coisa que nós fizemos pela manhã? Urinamos nessa água, defecamos nessa água, cuspimos nessa água, jogamos sabão em pó, detergente, gasolina, óleo, amaciante, shampoo, o dia todo, todos nós fizemos isso. E aí devolvemos para o meio ambiente. E não contente com isso, ainda vamos lá e jogamos mais lixo nela. Essa é a dura realidade da coisa. Verdade. Né? Mas nós temos sérios problemas. Nos últimos anos, nós tivemos uma taxa de urbanização violenta no mundo, é uma tendência mundial. E aqui em Santiago, mais ainda com as emancipações, nós temos 90%, mais de 90% de urbanização. E tudo isso está centralizado aqui na zona urbana, né, gerando esgoto, lixo, etc e tal. Então, foi aquela colocação, Pelufo, só que eu coloquei entre os 5 problemas maiores do mundo, são as superpopulações. Por quê? Quanto mais gente, mais consome, mais se gasta em todos os sentidos, e a água, o Brasil é o único país do mundo com maior potencial hídrico de todo o planeta. Nós temos, dois os aquíferos aqui, o Guarani e o Alter. Até atualmente, sempre se achou, os estudiosos, que o Guarani fosse o maior. E agora, segundo os últimos estudos,
está provado que em terra brasileira o maior seria o do Alter, que fica no Amazonas. Justamente, e o Guarani também, né? Justamente na área oeste, ali, sudeste, onde pegaria as regiões de maior interesse mundial. Não é de graça o interesse pela nossa Amazônia, nem pela região norte. O interesse vem desde das espécies raras que nós temos de fauna, né, da flora, até na questão da água. E aqui em Santiago, nós temos esse potencial enorme e não é discutido, não é, as pessoas não sabem, a grande maioria da população com que não sabe que que a sanguinha que passa ali no céu aberto é uma nascente. A que vai na Bonato é uma nascente. A que passa atrás do Belog é uma nascente. É o que eu falei, Caica, nós temos 36 nascentes expressivas mais expressivas dentro do perímetro urbano de Santiago. Exatamente. Mas a gente tem essa falsa impressão que eu estava falando, que nós temos uma abundância de água, quando na realidade não é isso. Nós já tivemos problemas alguns anos atrás com a barragem, esse ano quase tivemos problema de novo. Nós temos vários e vários municípios, principalmente na Serra Gaúcha, que tem uma dificuldade enorme de água. E aí todo mundo acha que nós temos um horror de água sobrando, quando é uma falsa impressão. Eu volto a afirmar isso. A gente tem uma pergunta aqui depois, Zé, a respeito disso. Até para encerrar isso, eu sempre faço uns cálculos, talvez a minha profissão me levou a isso, né? E fico pensando assim, ó, como tu falasse, na Ásia tem uma dificuldade enorme de água, falta de água, na África, na Arábia, nos países no árabes. Oriente Médio, um barril de água custa mais do que um barril de petróleo. Ah, é? Pois então eu só quero colocar essa situação que eu vou colocar aqui e os ouvintes também, que estão nos acompanhando, que reflitam sobre isso. Então, lá, muito bem colocado, a água custa mais caro que o petróleo. E um barril de petróleo, que tem aproximadamente 160 litros de petróleo, custa hoje em torno de R$250, certo? Ou seja, em torno de R$1,56 o litro de petróleo. Esse é o custo da água. Agora, nós que estamos aqui na abundância de água, Dairton, nós que estamos sobrando água, por isso que eu digo que essa falsa impressão de abundância, né? Nós vamos comprar uma garrafinha de água mineral de R$2,50, de 500 ml, meio litro, nós pagamos R$2,50. Eu não sei quanto custa, mas vamos supor que 10% seja a garrafinha, o vasilhame. Então, R$2,25. 500 ml de água. 1 litro, nós vamos pagar R$4,50. O litro de água. Pô, mas para aí, R$4,50 o litro de água, se for vezes 160 litros, que é o barril de petróleo, sabe quanto que daria, que nós estamos pagando? R$720. R$720, 160 litros de água. Aí, eu não quero ser catastrófico, vão dizer, mas no mercado, no supermercado, lá no mercadinho, enfim, lá é R$1. Tudo bem, R$1. R$1. Aí tira 10%, vamos supor, 10 centavos do custo da garrafinha, sobra 90 centavos. 1 litro dá R$1,80, vezes 160 dá R$290 o custo de 160 litros de água, e o barril de petróleo é 250. Então é só lá na Arábia que a água é cara? Essa é a questão que se põe. Esse é o cálculo a se fazer. Num país da abundância, nós pagamos o preço da água mais caro que um barril de petróleo. Mas
Vou me calar aqui, porque eu já falei demais do meu tamanho e o Dair tem que falar. Eu gostaria de avisar as pessoas que as perguntas vão ser respondidas no final da live, tá? E uma questão também que eu queria colocar para vocês sobre a privatização que está acontecendo pelo governo, justamente do aquífero Guarani e do Santer. Há uma disputa entre a Nestlé e a CBI, se eu não me engano. Então, de repente, essa realidade de nós só tomar água engarrafada esteja mais perto do que todos nós imaginar, do que a gente imagina. É uma realidade que está a cada dia se aproximando mais de nós. Agora é contigo, Dair. Boa noite, professora Caica. Boa noite. Boa noite, Perufo. Eu só quero avisar os participantes, né? Boa noite também aos participantes da live, que aquilo que o Peru falou no início, ele exagerou um pouco, né? Eu tenho um apreço também à pessoa dele, mas ele, de vez em quando, exagera, né? Bom, pessoal, me sobrou muito pouco para falar depois que o Peru falou da água, mas vamos complementar na medida do possível. E eu vou falar, começando assim, como é que nós, né, como o Peru falou, que nós de manhã já vamos no banheiro, largamos urina, fezes, sabão e tal. Da onde vem essa água? Não vem das nascentes, né, das 30 e quantos, Peru, nascentes lá do perímetro urbano de Santiago. Nós temos uma barragem aqui em Santiago que é até elogiada por muitos pela sua localização, pela sua conservação da bacia de captação desta barragem. Então, só para dar números assim para o pessoal entender, a barragem de Santiago tem 85 hectares de lâmina de água, né? O espelho de água é aproximadamente 85 hectares. E a bacia de captação, ou seja, a chuva que cai escorre para a barragem, claro que ela tem as suas nascentes, as suas vertentes também, são mais de 15 mil hectares. E, graças a Deus, né, ainda há uma preservação desta área, muito pela lei que existe de não haver empreendimentos ou lavouras nesta bacia de captação. Mas não sei por que cargas d'água, infelizmente, a RS 377 cruzou numa parte ali de dentro dessa bacia, criando pontos críticos de eventuais acidentes. Então, isso aí já foi colocado, o Perufo tem conhecimento também, quando foi criado o Conselho de Proteção ao Ambiente, com Promas, no qual a ONG Nascentes fazia parte, e faz ainda, eu acho, já era uma pauta preocupante isso aí. E agora, felizmente, eu acho que é uma questão pontual, está sendo feito um valo ali para diminuir qualquer impacto aí, se virar um caminhão, né, ou algum veículo com algum produto aí tóxico para a água. Bom, outra questão que, como o Peru falou, né, que tivemos esse ano um problema de estiagem, que a barragem baixou um volume considerável, e eu quero fazer uma ligação com a condição que teve em 2012, que aí sim foi mais crítica o nível de água da barragem, que chegou a se perfurar um poço artesiano, né, abaixo da taipa lá, mas não deu um volume de vazão suficiente. Uma alternativa foi buscar água do terceiro lajeado, fica mais ou menos a 5 quilômetros ali, uma canalização, e eu me lembro que era bombeado a água embaixo da ponta do terceiro lajeado para a barragem. E eu me lembro que a época era setembro. Isso me levou a fazer um levantamento, até eu usei a ONG, né, que era uma apresentação que foi feita por uma semana do meio ambiente, que eu tenho até hoje, né, a apresentação, e
E na época, isso era 2012, né? Eu tinha um levantamento em 2011, satélite, tinha mais ou menos 1.500 hectares de lavoura. E eu fiz um cálculo por baixo de veneno ali, quanto queria, né, nas lavouras, e era meio, assim, perigoso, né, esse bombeamento para a barragem de Santiago. A sorte é que no mês de setembro, né, ainda tem as lavouras de pastagem, dificilmente tem o início de uma lavoura de soja, e eu sei que a partir dali começou a chover e a barragem começou a aumentar seu nível, chegando ao nível normal. Porque se continuasse, né, as lavouras ali já iam começar a ser colocados venenos, herbicidas, depois logo vinham os inseticidas e fungicidas, e isso agravaria, né, a qualidade da água. Daí eu estou aproveitando que tu está nesse assunto, tem uma pergunta da Vera Loremi, que ela pergunta até quando a nossa barragem resiste. Nas condições que nós estamos hoje, até quando ela vai resistir? Tem várias questões. E eu ia chegar também, não sei se vou responder uma parte dela comparando com a desse ano. Porque de 2012, né, nós fizemos um estudo na época com o secretário da Agricultura, foi 2 anos de chuvas com nível abaixo do normal mensalmente. Só teve em 2 anos 3 ou 4 meses que choveu acima da média. Os outros meses choveu abaixo. O engraçado é que desse ano as chuvas ficaram abaixo em poucos meses, né? Não foi de 1 ano, 2. E aí, né, para tentar responder uma parte, né, da pergunta é o seguinte: está havendo um maior consumo de água, ou desperdício de água. E eu falo algumas coisas assim, eu vejo pessoas, claro, eu não vou julgar, tem pessoas que guardam água saído da máquina lavar a roupa e lavam a calçada, digo a calçada da rua, não a calçada do pátio da casa. Eu acho desnecessário lavar a calçada, né, da rua, não sei que tem uma sujeira. Uma vez um vizinho meu lá derramou um óleo, não sei se é de uma moto, eu tive que lavar mesmo com escovão, mas ali volta e meia vai ter pó, vai ter, né, não precisa lavar seguidamente. Então, algumas coisas têm que começar a se conscientizar de não desperdiçar água. Desde escovar os dentes, não com a torneira ligada, um banho demorado. Tem muitas coisas aí que dá para economizar água. Que a pessoa fala, mas eu pago, né? Mas paga quando tem, e se não tem? Vai pagar o quê? Não adianta pagar 5 vezes mais, não vai ter água. Então, eu acho que o consumo, porque eu não vou... Tem mais propriedade do Peru, foi aí, não sei, a gente acompanha de 2012 para cá, né? E também a gente sabe que tem problemas técnicos de vazamento, né, que o cano da Corsã não dura a vida toda. Né? Também tem vazamentos que demoram para ser vistos. Nós estamos no Brasil, infelizmente, professora Caica, e existem os gatos, né? Os gatos que tu tira água e não paga nada. A gente sabe que tem pessoas que têm condições que a piscina é água da Corsã e desviada. Não é com essa cara aí. E eu até uma vez, eu fui uma reunião com engenheiros, né? Assim, eu vou chorar. Se tu continuar a falar que pega uma água para a piscina, que não é, eu vou chorar. Olha que triste isso. A falta de consciência. Pode chorar. Posso chorar, então? Pode chorar. Eu vou dar um exemplo, né? Que isso foi falado com um engenheiro de outro município, de Santa Cruz do Sul. Teoricamente, terra de alemão, que são mais rígidos, ele falou que 50%, um engenheiro que trabalhava na Corsã lá, 50% são ligações clandestinas em Santa Cruz do Sul. Eu não tenho os dados de Santiago, acho que até menos. Então assim, uma segunda resposta, né, além de desperdício, tem essas ligações. Porque foi muito... Né, a diferença foi muito grande. E claro, essa barragem foi, se eu não me engano, em 1965 ela foi construída.
A população urbana de Santiago, não sei se tinha 20 mil, isso, eu acho, eu não me lembro, não tem aqui os dados, né? 65. Em torno de 22 mil e pouco. Metade que tem hoje são 45. Exatamente. Também tem, claro que nós vamos ter que, né, ter uma alternativa aí para suprir essas, né, necessidades de água no futuro. Porque até por consequência dessa estiagem que teve, que baixou o nível, surgiram várias situações, né, que o pessoal, não, peraí, então vamos fazer uma outra barragem para cima, né, da outra. Só que ali, assim, ó, são áreas particulares, eu teria que desapropriar, porque, ó, se eu não me engano, 65 foi doado, né, na época das vacas gordas, doaram uma área ali para fazer a barragem. São 85 hectares que eu falei. Quanto é que vale 85 hectares naquela região hoje? Quem é que vai? Tem que desapropriar e fazer uma barragem. Outra questão... Daí, se tu me permite, só fazer uma colocação aqui, nas 85 hectares, a grande maioria dessa área, logo adiante, em 2012, a ONG, não sei se chegou a ver isso, nós conseguimos comprovar lá, logo adiante, não sei definir quantos metros, 60, 80 metros, em diante, ela é extremamente rasa. Ela é profunda aqui perto da taipa, mas logo ali ela é extremamente rasa, só fazer esse adendo, né? Só isso. Então tem essas alternativas de fazer outra barragem, né, chama a jusante acima, a montante, desculpe, né? E até surgiu tem que ver se não vai, digamos, comprometer a estrutura da taipa, de aumentar até, digamos, meio metro o ladrão, que daí seguraria, né, meio metro em 80, e que daí aumentaria para quase 100 hectares, né? Teria um volume considerável, mas tem que ver um estudo com engenharia para ver se não vai comprometer a estrutura da barragem. Também está se pensando nessa alternativa. E aí teria um volume maior. Agora que choveu bastante no mês de junho e julho, que saiu bastante água pelo ladrão, né, ou vertedouro, que a gente chama também, daria para segurar um pouco essa água aí para o consumo e tratamento dos produtos das pessoas. Mas aí, outra questão que foi observada... Daírton, só vou te interromper um pouquinho. Para te ver como uma falta de consciência e de um trabalho que precisa ser feito urgentemente em Santiago, dessa conscientização da conservação das nascentes. Acho mais fácil expandir a barragem, que de repente expandindo vai faltar água da mesma forma, do que conscientizar e fazer um projeto de limpeza das nascentes. Porque o que acontece? Para te poluir é barato. Agora, despoluir sai muito caro. E os governos não querem investir. Nós temos aqui pertinho de nós a questão do Rio Guaíba, que quem vai em Porto Alegre, a maioria das pessoas, a água, como o Peruco disse, só toma água engarrafada, porque não tem mais como suportar a água do Guaíba, aqui em cima de nós. Então, a gente está perto disso, as pessoas acham que as coisas não terminam, mas terminam. Então, ao invés, vamos aumentar a barragem? Vamos, mas vamos fazer essas áreas de preservação, né, das nascentes, vamos fazer um trabalho de conscientização junto à população, como tu disse, a água, ser usada, a água da máquina, vamos usar para lavar calçada, os carros. Eu fico impressionada com a quantidade de casa, final de semana, lavando carro, lavando calçada, botando água, assim, jorrando água para tudo que é lado. Então, as pessoas acham que isso não vai terminar. E não se dão conta que elas estão pagando caro por isso.
Porque quanto mais aí o gato das piscinas, enquanto eles não estão pagando, quem está pagando é nós, é o pequeno que está lá, que vem lá sua quantia de água, é ele que está pagando para o grande ser beneficiado. Então, é isso que nós temos que discutir. É isso que nós temos que. Essa situação tem que ser revista e com urgência, tá? A última vez que tu falaste comigo, ainda lá numa outra escola, a gente estava bastante apavorado com o índice de poluição das águas de Santiago. Aí tu me deu uma esperança esses dias, dizendo que diminuiu bastante a questão ali do primeiro, segundo e terceiro lajeado, que tinha principalmente muito coisa dos agrotóxicos. Como é que está essa situação agora? Eu não me lembro, não sei se diminuiu. Eu ia tocar também nesse assunto do terceiro lajeado. Eu acho que, infelizmente, como aumentou provavelmente de 2011, que eu fiz o levantamento aquela vez, 9 anos atrás, atualmente quase deve ter dobrado essa área. Então, a quantidade de agrotóxico, né, deve ter dobrado também. Mas até eu não vou falar dessa contaminação. O que se notou foi que naquela estiagem, em 2012, que foi maior, eles conseguiam bombear água debaixo da ponte e bombearam, não sei o volume, quantos dias bombearam para a barragem. E nós fomos acompanhar o nível lá embaixo da ponte para ver a vazão e quase não tinha água, digamos, para bombear talvez 3, 4 dias para a barragem. Eles já estavam pensando em fazer essa alternativa de novo. E eu digo, pô, mas como é que diminuiu esse volume? Aí que tem uma questão que eu vou entrar também na parte urbana. Geralmente em vertentes, né, em coxilhas, são banhados, tá? Então, o preço da soja, vimos hoje, né, pelo atualizado, R$128 o saco. Antes também estava. A tendência é o produtor aproveitar ao máximo, né, e aumentando cada ano um pouco mais da sua área. E vai drenando os banhados. Então, o banhado, na verdade, para quem... Claro, todo mundo conhece o banhado. Mas o banhado, ele é o açude atolhado. Tá, pessoal? Digamos, vou pensar assim, ó, o solo tem, a média, assim, é 50% sólido, 25% de água e 25%, isso quando está o normal do solo, né, não vamos dizer da seca, e 25% de ar. O banhado, como é saturado, quer dizer, está cheio de água, ele aumenta a 25%, né, porque essa parte do ar está com água agora. Então, qualquer área, né, de volume, ele segura 25% de água e vai largando aos poucos, é tipo uma esponja. Por isso que é bom, o banhado, ele nas chuvas absorve, claro, se estiver um pouco seco, e vai largando aos poucos, né? Quem já acompanha, a gente sabe que nessas estiagens tinha um banhadinho lá que sempre estava soltando água, pouca, mas estava soltando. Então, essa é uma das funções dos banhados. Então, como diminuiu essa área dos banhados devido ao... E os pivô? Como? Os pivô, aqueles pivô que tem nas lavouras, não é um grande desperdício de água também? Bom, professora Caica, a irrigação, qualquer tipo de irrigação, né, ela usa água, porque a planta necessita, né? O desperdício, ele vai garantir a produção. Na seca, quem estava com pivô garantiu a produção, né? E isso tendo um volume de água adequado. Nós tivemos até, infelizmente, produtores de hortaliças que, devido à falta d'água, perderam sua produção. Então, as plantas necessitam de água, né? Qual é o sistema de irrigação? Se vai ser com regador, com pivô, com aspersão, e não digo infelizmente, né? Porque toda irrigação, a água é colocada na planta, né? Porque vamos voltar ao ciclo da água, né? Tu bota a água, bota na planta,
a planta absorve, ou vai evaporar, ou vai infiltrar e vai voltar. Né? Não há um desperdício de água. Porque aí ela retorna para, até se tem um pivô, ele vai voltar na própria, não digo toda a água, mas na própria região, ela vai filtrar e vai para uma nascente ou para o lençol freático e vai sair naquela região. Claro que um pouco evapora, né? Porque, na verdade, o pivô é uma chuva, um pouco evapora. Né? E um pouco cai no solo, a planta absorve, e a parte que não é... Claro que toda essa tecnologia é para não sobrar água para infiltrar, é para a planta absorver. Né? E depois a planta, né, retorna para o meio ali, né, a não ser o grão, né, o grão que é recolhido. Né? Esse que é o grande problema, porque as folhas ficam na lavoura, mas o grão que tem toda a proteína, os nutrientes é exportado. Bom, nós estávamos falando dos banhados, né? Então, uma das consequências do volume de água ali desse ano foi a diminuição dos banhados. Bom, vamos reportar isso para essa preocupação que também eu tenho, foi falado por vocês, na questão urbana. O que está acontecendo? Naturalmente, claro, uma coisa natural, mas a urbanização, ela tende a aumentar, né? Anualmente, toda hora está aumentando. E uma das coisas é a impermeabilização do solo. Quer seja por ruas, quer seja, eu não gosto da minha graminha lá, eu vou botar uma laje. Então, a água que cai do telhado e não infiltra, ela vai escorrer para a rua, e da rua vai, né, para os bueiros, já não digo nem para as nascentes, que ela já vai se deslocar lá para um ponto mais abaixo, e vai, em épocas de chuva, dar um grande volume de água. E tu falaste aí, Caica, né, que leva por diante aí essas casas que, antigamente, passava tranquilo por uma sanga, pela calha, que a gente chama da sanguinha aí, né, em certos pontos, e a gente vê que, devido a essa urbanização desenfreada, né, de fazer em casa muito próximo a esses canais, que na verdade seriam sangas, né, apesar que como está com todo esse lixaedo e poluição, a tendência é aumentar esse volume de água com o tempo. E vocês podem escrever aí, ó, eu moro ali perto, vocês falam, eu moro perto da URI ali, da escola. Quase todo ano está piorando aquela situação ali na Baixada da Tito com a 20 de setembro. E ainda não é pior, não sei, porque aquela quadra da frente da URI ali não tem nenhuma casa, né? É para os circos ali que vem. Então ali, aquele absorve, meus amigos, como eu falei para vocês, 25% é ar. Né? Eu não fiz o cálculo aqui, mas dá mais de 100... uma de hectare. Então, as primeiras chuvas ali absorvem. Na minha época ali, onde tem agora aquele centro oncológico, era um banhadinho ali. Agora estão calçando tudo. Aquela água vai escorrer mais rápido. E, naturalmente, as casas, como eu falei, o pessoal está construindo mais, está calçando mais no seu pátio. E isso, não só nessa região, mas em muitas aí, está aumentando. Daírton, para falar o português bem claro, a verdade é o seguinte: as áreas estão sendo desmatadas, as nascentes estão sendo cada vez tendo menos importância pelos projetos imobiliários. Essa que é a razão principal, é essa. Sim, os posso projetos fazer eu não sei, aqui na BR 287, eu, quando morava aqui, diziam o campo da Manuelinha. Ali está completamente devastado, porque vão fazer vai ter uma questão imobiliária ali. A mesma coisa o Zamperete, né? Tem tantos bairros que era mato. Eu me lembrei agora do rio que eu queria falar, lá que nós ia pescar, era o Cascudo, que era para baixo da URI, bem ali atrás, um pouquinho atrás da onde é o fórum, que aquilo ali tudo era mato. Então, o que o homem esquece?
Ele quer o dinheiro, ele quer o crescimento, mas não existe o crescimento sustentável. E essa é a nossa luta. Eu não sou contra, né, o crescimento, mas ele tem que ser sustentável. Tu tem que tirar uma árvore, tem que plantar 5. Não pode ser indiscriminado. Eu fiquei apavorada quando eu voltei para Santiago e vi que os matos já não tinham. Aquela ali é parte da URI, a parte da Beleitu, que eu fui junto com o Perufo, no alto da Boa Vista, não tinha mais os matos que eu pensei que ainda existiam. E isso muito rápido. Para Santiago, assim, muito rápido. E tem outra questão, a ocupação urbana clandestina. As ocupações aí que são feitas nos terrenos, que são não tem água, não tem luz, e o esgoto vai para onde? Oi. Caica, se vocês me permitem, até só para complementar essa questão que o Dairton abordou brilhantemente, e em resposta a essa amiga que está nos... Como é o nome dela que fez a pergunta? Essa que está nos acompanhando aí sobre a barragem. Eu gostaria de, só complementando... Vera Loremi fez. Que Vera Loremi. A Vera Loremi, então, só complementando isso, dizer assim, ó, não existe fábrica de água no mundo, né, Dairton? A água é uma só. O Dairton abordou com propriedade a questão da infiltração, da evaporação. Não existe água no mundo. E cada vez mais nós estamos poluindo mais e mais e mais a água. Então, a água pura está ficando cada vez menos. E eu gostaria, respondendo à amiga Vera, dizer que quando o Dairton se referiu a 1950, 1960, eu não sei se tinha 5 piscinas em Santiago, não sei. Que eu me lembro, 2 ou 3. 2 ou 3. Se você pegar eu só me lembro foto, do Cascudo. Se você pegar uma foto aérea hoje do Google, em Santiago, o número de piscinas, eu acho que, não sei se existe esse termo, trezentuplicou o número de piscina. É só você pegar uma foto aérea e olhar do Google, uma foto aérea do Google. Não. Então, eis a questão. A nossa barragem, amiga Vera, está por um fio. Não quero ser dramático, mas a grande realidade é essa, né, Dairton? É para isso que a gente está aqui. Qual de vocês dois aí pode responder uma pergunta para a Darclé? Em Santiago, há um projeto feito pela prefeitura em relação à drenagem urbana? Sabe alguma coisa, Dairton? Perufo? Vou deixar para o Dairton. A Darclé é a irmã do Dairton. Eu sou suspeito para responder. Não, eu acho que eu desconheço, né, a questão, porque... Eu também. A drenagem, né, já existe naturalmente Araçaçangas aí. Só que com essa ampliação de casas, impermeabilização de pátios, o dimensionamento das calhas tem que aumentar. Isso levava em conta um parâmetro aí que era a área, a chuva. Isso, como eu falei, o exemplo aquele o dia que lotearam aquele terreno na frente da ULI, que é onde ficam os circos, né? Então, eu tenho quase certeza que mais de 60% vão impermeabilizar aquela área, ou mais. Então, aquela infiltração que teria ali não vai ter. E aquela água cai toda, desce ali pelo hortomercado, tem aquela... Né, vamos chamar de sangue, né? Drena aquela água lá na Tito, ou a Getúlio Vargas, mas que é Getúlio Vargas, né, se eu não me engano, eu vou dar como exemplo. Eu acho que não vai dar vazão àqueles bueiros. Eu não estou falando agora, né, pessoal? Isso aí é para... Dairton,
Agora não dá. Daí eu tive a maior surpresa. Eu morava em Santa Maria ainda. Está dando. Eu acho que vocês já fecham o microfone que está dando. Eu morava em Santa Maria ainda. E aí, quando a Tito Becon teve alagamento. E eu olhei isso, mas não posso ser Santiago? Aí os carros, era Santiago. Porque acho que foi uma das primeiras ruas a ser asfaltada. Eu sou contra o asfalto, em primeiro lugar. Porque o asfalto, ele tem um lado bom, e sabe que não tem, a água não penetra no solo, acaba indo para os bueiros, como tu diz, os bueiros são cheios de lixo, porque as pessoas não se dão o trabalho de pegar o papelzinho da bala e guardar dentro da bolsa e deixar para botar o lixo em casa. E agora, há poucos dias, né? Foi o final do ano passado, o início desse ano, que teve outro alagamento naquela rua, como chama? Ali onde era a antiga CS, para cima, que tem uma loja que ficou tudo alagado. Isso teve prejuízo, teve consequência, e as pessoas não se deram conta do que é. Que os bueiros têm que permanecer limpo, que eu tenho que fazer o possível para não largar o papel no chão, que eu tenho que ensinar as crianças a cuidar do lixo. E quanto mais nós sujar a água, mais caro nós vamos pagar para ela ficar limpo. E as pessoas pagam e não se dão conta disso. Então, é uma questão assim, muito preocupante. Tu trabalha nisso, tu faz pesquisa, tu sai a campo, tu tem noção, né, do grau que está de poluição as nossas águas, e só que isso nós temos que fazer com que as pessoas entendam que depende de cada um de nós. E esse projeto, de uma maneira ou de outra, vai ter que sair. Uma dessas áreas aí, do Itu, do curso, vai ter. Eu vou torcer, eu quero pessoas que se agregam, que a gente vá cobrar para sair essa área de preservação. Tem que existir aqui em Santiago essa consciência. Isso é como se fosse uma lei. É uma lei, gente. Existe a lei de preservação ambiental. Só que aí, eu vou citar um caso. A sexta vez, eu acho que eu faço o projeto das nascentes. E esbarro sempre na mesma coisa. Ninguém sabe quem deu a licença, é o filho do fulano, é o filho do ciclano, é não sei quem, mas ninguém tem a resposta. Mas nós sabemos de onde que está a resposta. Então, assim, não vale a pena. Não adianta destruir a natureza, ter a casa linda, maravilhosa, com as piscinas, e nós não termos água para beber. Não, eu só queria fazer um adendo que eu fui criticado pelo termo, criticado no bom sentido, por uma assistente que achou engraçado o termo que eu usei, trezentuplicou. Eu quis dizer, obviamente, 300 vezes mais, só isso. Nós não demos bola, eu entendi. Não, estou brincando, claro. Ai. Eu quero pedir desculpas aí, né, porque eu tinha uma conta do Face lá em 1900 e lá Pedrada, e depois fechei para não brigar com a mulher, e eu tô meio destrenado, agora que eu vi que tem aqui os comentários, daria para ver com calma, né? Desculpa, pessoal, aí que eu não estava visualizando. Mas eu quero dizer uma coisa, o pessoal que tem piscina aí, eu não tô dizendo que todo mundo faz gato, né? Senão um pouco eu vou apanhar com essa aí que tem materna. Quem está participando aí, não é todo mundo que tem piscina que tem gato. E, Caica, a questão dessa quer dizer, aumentar a infiltração de água, né? Evitar que ela escorra. Se eu não me engano, em São Paulo também tem esse problema, você conhece lá, que dá aquelas enxurradas. E existia uma lei municipal que as construções
teriam que deixar no mínimo 10% de área para ser infiltrada, né, no solo. Existem outras questões de estacionamento de grandes empresas, mercados, que são tijolos já, né, furados, que depois se completa com brita, né? Então, ali a água, quando chove, ela não escorre, ela infiltra ali. Então, quando a água não escorre, no caso de São Paulo, aí você cria as ilhas de calor, que a gente chama, né? Aquela concentração de calor que aquece tanto o solo como as construções, e aí dá aquelas chuvas torrenciais e aqueles grandes problemas de alagamento, mas aquilo ali é desmoronamento, começo que o Peru agora, e acontece aquelas catástrofes. Então, tem várias questões, nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre isso, porque as consequências são gravíssimas, mas só que as pessoas não têm consciência, gente. Então, eu gostaria que, para nós terminar, assim, que a gente já está numa hora de live, o que vocês deixariam para as pessoas? O que faltou, daí, de repente, alguma coisa importante para te falar que tu gostaria? O Perufo já fica pensando aí também o que eu gostaria de falar, para que as pessoas nos ajudassem nessa causa que é de todos. Não é minha, não é tua, não é do Perufo, é de uma população, é de uma cidade, é do mundo, né? Que é a questão da água. Deixa eu, né, começar, Perufo. Bom, pessoal, isso depende uma parte de nós mesmos. E aqui eu quero dizer o seguinte, que o Dairton não é perfeito. A gente, né, tem que ir no banheiro de manhã, urinar, né, defecar. Existem banheiros secos que, infelizmente, não dá para ser criados no perímetro urbano. Também eu gosto de... Também fala em banheiro. De aguar as minhas plantas, mas com essa seca aí eu tive que usar uma água da último enxágue ali, porque eu digo, bom, mas eu tenho que segurar também, não, tem que dar o exemplo. Então, tentem, né, na medida do possível, na questão da água, né, evitar o desperdício. Nós não chegamos a comentar a questão de resíduos sólidos, né, mas só para deixar um dado aí, né, que eu tinha um levantamento, Santiago é mais de 500 toneladas por mês, tá? Então, tem maneiras de nós reduzir isso aí. Quem tem casa, pessoal, pode fazer, eu sempre digo, tem a sua composteira, tem matéria, eu tenho até minhoca, tem várias minhocas, tem muitas composteiras que as minhocas são lá de casa, tá? Porque as pessoas, eu vejo, cortam grama, colocam lá na frente da calçada para ser transportada. E agora está valendo dinheiro, né? 5 quilos de resíduo orgânico vale um pila verde, né? Tu troca por verdura, então, ao invés do cara achar uma grama assim lá na frente da calçada, o cara leva e já troca por pila verde, que o pessoal pesa. É uma boa ideia. Isso foi uma boa ideia. Mas não é o suficiente, é muito pouco. Mas só que para mim ainda... É o início, mas é muito pouco. É muito importante para minhas minhocas, que eu sou do lado do meio ambiente, falando dele. Você não vai trazer? Eu não vou trazer porque as minhas minhocas, eu tenho que dar boia para elas. É minha. Então, e daí com o humus que elas produzem, eu tenho lá a minha couvezinha, a minha rúcula, né, tem meu morangozinho na frente, que passar na frente da minha casa. Vamos repartir. Não, esse aí não vou deixar ninguém entrar com meus moranguinhos lá, já estão com flor e morango verde, tá? Então, pessoal, fazendo a sua parte, né? Acho que cada um, seja pequena, né? Se nós dividirmos 500 toneladas aí, ó, e vendo tomando mate aí, né, Caica? Isso, a erva aí, as minhocas adoram isso aí, ó, tá? Eu, infelizmente, não tenho o hábito de tomar mate em casa, tá? Então, mas é uma excelente matéria. Guardo. Pois é. Eu tenho um pote. Gente, ó, eu moro em apartamento. Como eu não tenho a terra para colocar, né, nesse atual que eu estou, eu tenho um pote de flor, onde eu faço a minha composteira ali, para depois botar nas minhas folhagens. Então, assim, ó, se cada um
fizer um pouquinho, esse pouquinho vai se tornar um tantão, tô mesmo que o peruco. E é isso que a gente está precisando. Nós precisamos de companheirismo, nós precisamos ter a humildade, né, de aceitar que as coisas não são definitivas e que nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta empinar o nariz, não, vai precisar da mesma forma do que qualquer um que passe na rua. Qualquer um de nós somos iguais, temos as mesmas necessidades e todos nós precisamos colaborar. Aí, só para encerrar, né, para o Peru poder falar um pouco também, questão também da separação, né, do lixo seco, que favorece também, né, um pessoal da cooperativa, né, aqui de Santiago, que faz a reciclagem. E então, o pessoal, no meu bairro ali, o pessoal colabora, a gente vê que quando é o dia de passar quarta-feira, tem aquelas sacolinhas azuis, né, então saca tudo o lixo seco, que contribui também para evitar que vá lá para o aterro sanitário, aquela toda misturança, né, que tem. Tem pessoas que, assim, ó, lixo é lixo, resíduo e mistura, se a pessoa tem que ter essa consciência que vai aos poucos. E tu, como professora, Caica, a gurizada aí tem maior aceitabilidade, né? Porque, às vezes, incrível que pareça, pessoas instruídas, entre aspas, doutores, não estão muito preocupados, né? A pessoa quer se livrar do lixo, né? O que vai acontecer com o vizinho lá adiante... Os lixões, tu sabe, né, Dairto, que os lixões têm 2 anos para terminarem, né? E aí, formar os aterros sanitários. Isso Bahia, São Paulo, já tem uma lei que vão ter que terminar. Então, uma outra live que podia... Só sobre o lixo, nós teríamos muita coisa para falar. Nossa, o assunto é muito extenso. E aqui em Santiago, haja lixo. Tu falou bem. É impressionante a quantidade de lixo. Dá mais de 6 mil toneladas no ano, né? Então, e quanto que é cada tonelada que nós pagamos? Eu sei que pela entrega, eu não sei se é 200... Eu tentei conversar com a secretária do Meio Ambiente e me dar o valor. Parece que é 200 e poucos reais. Eu não me lembro bem. Vocês estão me ouvindo? Muito dinheiro. Não, é dinheiro. Eu, se fosse empresário e tivesse dinheiro, eu construiria um aterro sanitário aqui na região. Será que tudo é levado para Santa Maria? A pergunta eu quero saber quanto que está ganhando aquele dono lá dos aterros, se é particular ou de uma sociedade. De Santa Maria vai para Porto Alegre. E aí vai indo. Eu sei que hoje em dia as prefeituras pagam caro para se livrar do resíduo sólido, né? É verdade. Deixar o Peru falar, senão ele vai ficar bravo comigo. Não, eu não quis nem entrar nessa questão do lixo, que vamos deixar para uma outra oportunidade, eu acho, né? Mas muito bem colocado por vocês aí. Mas a questão da água aí, que tu falaste, cara, a questão é simples, é aquela velha máxima, né? Nós temos que reduzir o consumo dessa água. Aquela história, gastar o mínimo, fechar a torneira enquanto escova os dentes, o banho o mais rápido possível, não precisa morar embaixo de chuveiro, né? E a questão muito importante também é da reservação da água. Agora tem muita gente fazendo essa cisterna, tem umas cisternas de plástico, agora de fibra, enfim, o pessoal tem bastante gente fazendo, e aí o ideal seria as pessoas incentivar as pessoas, o próprio poder público, enfim, as entidades, incentivar na reservação dessa água, né? Na reservação e na reutilização dessa água, porque, como eu disse, a água só tem uma no mundo, não existe fábrica de água no mundo, né? E então, para já me ir encerrando a minha participação, já dizer que foi um prazer novamente daí estar contigo, né? Que eu não exagerei, não foi elogios, é a realidade. Tu é um cara sensacional, preocupado, conheço teu trabalho, e eu fui muito simplório até nos elogios para ti, viu? Muito obrigado por ter participado, um grande abraço, e
agradecer a todos os que estiveram conosco, que estão assistindo, tiveram a paciência de nos aturar até agora, né? Muito obrigado, desejar uma boa noite a todos. E a ti, Kaika, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade, né? E te parabenizar também você por essa iniciativa, uma iniciativa fantástica, e a gente está sempre à disposição aí para ajudar nisso que for possível, que afinal de contas, água é vida e a gente temos que viver e nos preocupar com os futuros aí, filhos, netos e etc, tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos, então. Fala! Isso só para não dizer que eu não li aqui os comentários, né? Eu sou meio atrasado. Aqui do Júlio Garcia falou da USPAN, né? Eu me lembro quando eu era jovem também, a gente foi influenciado por esse grupo aí, que foi uma das primeiras ONGs aqui de Santiago. E lembrando também um grande ambientalista que faleceu, o Desconze, né? Que colaborou bastante para a questão ambiental em Santiago. Show, Daílton, show! Então, parabéns, Júlio, aí que lembrou, né, da USPAN. Que bom. Parabéns, Júlio. Bom, primeiro, assim, ó, eu agradeço imensamente vocês, o Daílton, a disponibilidade, o meu amigo Perufo, agradeço as pessoas que nos assistiram e que essas pessoas se engajem também nessa nossa caminhada. E com certeza, Daílton e o Perufo, eu já deixo na obrigação que vamos fazer outra para nós falar a respeito, assim, ó, da questão, hoje a gente falou no geral, mas vamos escolher um tema, né, tipo o lixo, que é tão preocupante, né, o agrotóxico, que é tão preocupante, que está tão perto, né, nós, sem fazer nada, a gente ingere 5 litros de agrotóxico por ano. Então, são assuntos que as pessoas têm que saber. Então, eu fico assim, ó, muito agradecida a vocês, brigadão, valeu, para mim foi uma aula excelente, e espero poder contar outras vezes com vocês, tá? Muito, 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 muita gratidão pela presença de vocês. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, fique à vontade. Obrigado e boa noite para todos aí que nos aguentaram até esse horário aqui. Boa noite a todos. Valeu, gente. Até a próxima.